percepção pública é que o Estado falhou. E isto é a prova de que o Estado falha. Este é mais um exemplo do falhanço do Estado. Em que se demonstra que o Estado falhou. Significa que o Estado falhou e continua a falhar. Os governos mudam e as queixas repetem-se. Os serviços públicos têm pouca gente ou funcionam mal, as obras públicas não avançam, os problemas não se resolvem. Tudo isto apesar dos muitos impostos que pagamos ao Estado. Todos nos queixamos, é verdade, mas só quem esteve no centro das decisões conhece a frustração de não conseguir desatar os nós e as razões que estão por trás disso. Eu sou David Diniz e daqui até às eleições legislativas terei comigo alguns convidados com quem tentarei perceber melhor por que falha o Estado, hoje mais do que antes. Ou pelo menos porque estamos hoje mais descontentes com o Estado do que antes. Deixem-me começar por uma citação de um livro editado no Reino Unido há poucos meses. O autor chama-se Sam Friedman e esteve muitos anos nos bastidores do poder. Ele ajuda-nos a entrar no tema deste primeiro episódio. E diz assim: a política entrou numa era de excesso de velocidade, criando um ambiente terrível para a tomada de boas decisões, com um sistema de incentivos destrutivo para os políticos. Os mídia, diz-nos Sam Friedman, estão no centro desta história. Hoje há mais transparência do que nunca, muito mais informação disponível para os cidadãos fazerem as suas escolhas, mas, neste caminho, nem tudo são rosas. Hoje quero ouvir-vos sobre esses fatores de que os políticos muitas vezes se queixam, queixas que muitas vezes parecem desculpas. Mas para perceber até onde a voracidade desta era mediática pode tornar mais difíceis as decisões dentro dos governos, convidei 2 ex-ministros que são também, hoje, comentadores. O facto de estarem mais distantes das atuais lideranças e de conhecerem por dentro os mídia ajuda, creio eu, a que possam falar-nos disto com poucas reservas. Obrigado ao Miguel Poiás Maduro e também ao Pedro Adão e Silva. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, David. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Gostava de começar por aqui. E volto a uma citação, permitam-me, mas agora de um ex-ministro do último governo de António Costa. Este ex-ministro é António Costa Silva, que escreveu um livro muito recentemente sobre a sua experiência no governo e onde deixa um alerta sobre os governos. Diz ele que são hoje impelidos, assim é que é, para uma tirania de curto prazo, ditando respostas a questões urgentes, mas muitas vezes adiando as prioritárias. Uma agenda comandada e engolida pela azáfama cotidiana. Eu queria perguntar-vos se concordam. Miguel. Concordo, mas não é um diagnóstico novo e é um diagnóstico que até cientistas políticos e filósofos políticos têm feito. Lembro-me que o Daniel Inanarita, que aliás é muito conhecido em Portugal, usou a expressão curto-termismo, que a política estava determinada pelo curto-termismo. E eu lembro-me que quando participei numa conferência do aniversário do Expresso, já aqui há mais de 10 anos, na altura fiz uma intervenção sobre que eu falava da transformação da política e dizia que da transformação do espaço, do tempo e do modo da política, e uma era precisamente o tempo, ou seja, a política é cada vez mais determinada por incentivos de curto prazo. Isso tem 2 consequências, que é, tende a abordar os temas urgentes, mas a descurar os impactos no médio e longo prazo. Portanto, questões intergeracionais, como os temas ambientais ou a sustentabilidade financeira do Estado, são questões que a política deixa de incorporar essas consequências nas suas decisões. O segundo aspecto é que muitas vezes tende a ignorar aquilo que se fala muito em matéria de políticas públicas, que é os efeitos de segunda ordem. Ou seja, eu dou um exemplo numa questão de habitação, em que, em certa medida, quer a resposta do governo anterior, quer esta, têm falhado e continuam a falhar. Porquê? Porque são respostas que são muito determinadas por esse impulso de manifestar imediatamente que se está a procurar responder à urgência desse problema. Como é que se pode procurar responder à urgência desse problema? É, sobretudo, do lado apoiando a procura, ou seja, dando apoio às pessoas para comprar em casa, tudo isso. O que é que significa? O problema de médio e longo prazo, que é a oferta, que é fundamental, demora mais tempo a resolver. O que é que vai acontecer? Políticas dirigidas sobretudo para a procura
e que não conseguem responder logo à oferta, vão aumentar ainda mais o custo da habitação. É o que nós temos vindo, porque vão facilitar, vão trazer ainda mais procura num contexto de uma oferta limitada. Portanto, isso é ignorar o tal efeito de segunda ordem que todas as políticas públicas têm. Portanto, as duas principais consequências de uma política muito determinada por incentivos de curto prazo é os temas, as políticas públicas, as respostas têm sobretudo uma preocupação de responder àquilo que é imediato, mas ignoram os temas que têm mais lógica de médio e longo prazo. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira, questões de certo tipo de investimento. E, por outro lado, ignoram muitas dessas políticas acabam por só ter efeitos visíveis depois do final da legislatura e pelo que o incentivo político para que os governos tenham muita atenção a isso normalmente não existem. Ou são mesmo contraproducentes, porque às vezes custam muito dinheiro, isso prejudica as contas públicas, etc., ou o desenvolvimento económico imediato, etc. Por isso é que eu digo que as duas consequências não se atende àquilo que pode produzir efeitos a médio e longo prazo, porque isso não traz uma mais-valia política imediata, e que tantos incentivos não estão para isso. Mas, segundo aspecto, não se atende também aos efeitos de segunda ordem de médio e longo prazo das políticas públicas, porque se quer responder logo ao imediato. E, portanto, não-se respostas são determinadas apenas pelo imediato e que às vezes ignoram que isso vai produzir efeitos a médio e longo prazo prejudiciais. Portanto, falham desses dois lados. Como é que nós... isso tem muito a ver... Porque é que esse problema se agravou? Agravou-se por duas razões. Primeiro, lá está, a aceleração do tempo da política. E hoje em dia já não é um noticiário das 24 horas, a pressão jornalística das 24 horas, é o tempo de um tweet, não é? O tempo das tarefas mentais tem vindo a diminuir a ciência do comportamento tem explicado isso, até com o funcionamento das redes sociais. Portanto, toda a nossa forma de pensar está muito mais... no curtíssimo prazo. Essa é a primeira consequência. Portanto, o tempo diminui, o incentivo para o curto-termismo aumentou. Segundo aspecto, tem vindo a diminuir a confiança nos sistemas de intermediação que limitavam um bocadinho esse efeito. Ou seja, nós tínhamos instituições independentes, por exemplo, que era suposto em certas matérias garantir os valores e os objetivos das políticas de médio e longo prazo e que elas estivessem, de certa forma, insuladas dessa lógica do curto prazo. Ora, a confiança nas instituições independentes, as confianças nos intermediadores da política também têm vindo a diminuir e, portanto, isso ainda acelera mais o curto-termismo. E, de certa forma, Pedro, pode acabar por colocar os membros dos gabinetes, obviamente inclui os ministros, numa espécie de bolha fechada onde há menos, digamos assim, inputs externos, não é? Ou seja, vozes externas, as independentes, dos próprios aparelhos dos governos, os técnicos, que obviamente têm menos atenção a isso porque estão a olhar para projetos de mais longo prazo. Ou seja, os gabinetes acabam metidos nesta bolha de onde é mais difícil sair? Ou há métodos para saltar? O Pedro entrou num governo, só para fazer este parênteses, o Pedro entrou num governo, nunca tinha estado num governo. Por acaso já tinha. Sim. Não como membro do governo. Certo. Eu, no governo do Guterres, trabalhei num gabinete do membro do governo durante... E depois... E é muito interessante essa comparação, porque era um tempo bastante diferente. Por acaso acho que eram experiências naturalmente em que eu tinha responsabilidades radicalmente diferentes. Eu era, aliás, muito novo. Mas eu reconheço e identifiquei sempre, aliás, um contexto muito distinto. E se calhar não tanto distinto apenas, a grande distinção não estava neste aspecto do tempo mediático, mas estava na própria administração pública e na capacidade instalada na administração pública que nos anos 90, que é quando estamos a falar do governo de António Guterres, e foi quando eu trabalhei, encontrei um quadro diferente e um quadro diferente também dos procedimentos a que a administração está obrigada e que de certa forma são constrangimentos à decisão e à concretização das políticas. Mas deixa-me dizer só... Mas dizes que a qualidade da administração pública era melhor. Era melhor porque houve uma degradação por força do estrangulamento das carreiras, por força salarial, do congelamento das entradas, carreiras muito mais longas. Acho que há uma classe, uma corporação que tem sido sistematicamente prejudicada na administração pública e que o país paga caríssimo
porque é uma corporação que não reivindica, não faz greve, não tem voz na comunicação social e que tem sempre um tratamento assimétrico com os técnicos superiores. E, portanto, eu acho que esta lógica de benefício das corporações mais vocais, que é feito à custa das carreiras técnicas da administração pública, tem só mais vocais têm mais impacto, as outras carreiras têm mais impacto no dia-a-dia, no cotidiano dos cidadãos. Não, portanto, não tem. Não nos apercebemos. Parecem ter. Lá está os efeitos de segunda ordem. Parecem ter. Eu acho que este tema é um tema muito sério, mas eu, aliás, não era isso que eu queria dizer, porque eu, na verdade, desculpa lá, David, eu acompanho o diagnóstico que o Miguel fez, acho que isto é objetivamente tudo verdade, aquilo que ele disse, mas há um pressuposto de partida que tu lançaste com base no Sam Friedman, mas também naquilo que o António Costa Silva disse, e que eu não concordo. Que é? É porque eu acho que, ao contrário dessa percepção, continua a ser possível. Isso merece também reflexão sobre o tipo de poder que existe no quadro dos governos e na relação com a administração em Portugal. O lugar de ministro permite mesmo fazer muita coisa. Isso está associado também a alguma fragilidade do contexto administrativo em redor de um ministro. E não é verdade que não seja possível fazer. É, para mim, uma das minhas grandes surpresas da experiência que tive. Eu tive 2 anos certos no governo, mas 1 ano e meio em funções, porque na verdade depois tive quase 6 meses em gestão. E o que tenho hoje consciência, olhando retrospectivamente, é uma coisa exatamente ao contrário do que o António Costa Silva diz. Eu já tinha visto essas declarações dele, discordo mesmo, porque acho que é mesmo possível fazer coisas. O Miguel, que esteve num contexto muito adverso... não diz que não é possível fazer coisas, diz que é muito mais difícil, por exemplo, meter um tema estrutural e que só tem impacto médio prazo. Discordo. Na agenda do próprio governo. Não senti isso, ou seja... E que fatores é que achas que possam levar a uma diferença tão grande? Não sei. Perspectivas dentro do mesmo governo? Eu não senti isso. É óbvio que há imensos constrangimentos e vale a pena refletir sobre os constrangimentos, mas também olhar para esta capacidade que o Estado português e que o lugar de ministro no Estado português confere, que se calhar é diferente do que acontece na Alemanha ou na Suécia ou no Reino Unido, e que se prende também com um aspecto negativo, que há alguma desarticulação das esferas de decisão e de concretização das políticas, mas há uma centralidade dos ministros que se mantém verdadeira. Quais são os constrangimentos que eu vejo? É óbvio que este tema do tempo e do ciclo noticioso, tudo isso é verdade, mas eu penso que os constrangimentos são mais de outra natureza. Isto é, os mais sérios, no caso português, tem muito a ver com alguma fragmentação institucional e com uma integração excessivamente vertical dentro dos próprios ministérios, ou seja, nem é no conjunto do governo. Os próprios ministérios são muito verticalizados, algum fraco questionamento da repetição de procedimentos que ninguém nunca colocou em questão. Depois há aquilo que acaba por funcionar como uma vantagem, que é uma espécie de politização excessiva das decisões, que é isso que confere aos membros do governo de facto poder. E a descontinuidade nas políticas. E a descontinuidade nas políticas prende-se com uma escassíssima cultura de compromisso que se tem acentuado. E uma cultura de compromisso e descontinuidade que às vezes não é só entre governos de partidos diferentes. É quando muda o ministro. Do mesmo governo, da mesma cor política. O ministro vem pôr a sua marca. Porquê? Porque os partidos em Portugal têm uma escassíssima tradição de formulação e de consolidação de posições políticas sobre as políticas. Não há. O pessoal político nos partidos, aliás, também é substituído muito. Isso não os torna também mais permeáveis? Desculpa, vou reintroduzindo a questão mediática que trouxe para cima da mesa. Isso não torna também alguns dos membros do governo mais permeáveis à pressão mediática do dia-a-dia? Talvez. Às vezes pode... Eu estava a ouvir o Pedro e eu acho que a questão... e para tentar um compromisso entre 2 membros do governo anterior, a questão não é que se pode ou não fazer, é o que é que se pode fazer ou não. Porque, na realidade, e dependendo dos governos, e dependendo dos ministérios dentro dos governos, o conjunto de mecanismos e instrumentos à disposição dos membros do governo e de incentivos pode facilitar ou não fazer certas coisas, não é? Há certas coisas que, se calhar, têm menos visibilidade ou que se conseguem fazer a certos contextos que, noutros contextos, não se podem fazer. Eu vou dar 3 exemplos e um deles tem a ver. Uma dimensão do que dificulta poder fazer certas coisas, que até se poderiam querer fazer.
Uma tem a ver com os custos políticos. E nós podíamos falar, tivemos anos de responsabilidade na administração da RTP, por exemplo. Acho que provavelmente estamos ambos de acordo, e podemos dizer isso agora, que se calhar a RTP necessitava de uma cave maior. Não sei se isto é o melhor decidido Eu para acho que dizer. por acaso não precisava de uma cave, eu acho que precisava de uma indenização compensatória Mas eu discordo. a complementar a cave. Mas eu discordo disso porque agora não vamos. Eu discordo disso porque eu acho que não deve vir do Orçamento de Estado. Pronto, deve vir de um financiamento autónomo do Orçamento de Estado, então não é uma que é para não cave, introduzir, tá bem, para não é- reintroduzir o risco de sim, controle político. Pronto, mas necessitava de mais financiamento. Sim. Estamos de acordo com isso. Para aquelas Mas, responsabilidades que são mas era objetivamente muito de serviço difícil, público. era muito difícil de fazer isso. Outras dimensões de reforma institucional, por exemplo, eu consegui fazer. Agora a questão de financiamento é muito difícil resolver. Mas dão outro exemplo que os porque mídia. a pressão da crítica Politicamente, expõe muito, é assim, expõe muito a única no curto prazo. única manchete completa que eu tive de um jornal enquanto estive no governo foi quando, sem aumentar o financiamento para a RTP, ao eliminar a indenização compensatória e aumentar a cave para compensar por isso, e portanto tive logo uma manchete completa, uma manchete inteira do Correio da Manhã na altura, se bem que não tivesse a aumentar as transferências do Estado para a televisão pública. Mas portanto isso demonstra já o custo político. E dou um outro exemplo que é engraçado, porque se tem falado muito da regulação do lobby em Portugal. O governo e eu, na altura com o Pedro Lomba, preparámos um diploma para a regulação do lobby em Portugal, que estava a fazer o seu caminho no governo, na altura. Em boa parte, posso dizer isto agora, morreu em consequência, parcialmente, do Expresso. Porque o Expresso... Eu não estava no Expresso nessa altura, portanto... Mas sai um título do Expresso que diz: o governo prepara-se para regular o lobby e deixa de fora o Parlamento. Ora, o governo, por definição, não podia, nós não tínhamos, não tem competência constitucional para legislar sobre o Parlamento, portanto, só podia fazer sobre o governo. Mas naturalmente que aquilo trouxe logo o tema político à volta disso foi porque é que ficam fora os deputados e nós já não podíamos fazer nada. Morreu dentro do governo essa tentativa de regulação. Portanto, a demonstrar às vezes como o ruído, a tal história do escrutínio político faz sentido por parte dos jornalistas, às vezes pode ter consequências perversas. Dou um outro exemplo que é a questão da existência de incentivos assimétricos. Às vezes um governo tem certos mecanismos à disposição, não tem outros. O Pedro estava a falar da questão da qualidade da administração pública. Qual foi o grande aspecto que falhou na reforma, digamos, do meu ponto de vista, da administração pública dentro do período da Troika, e que seria sempre impossível fazer nesse momento? Foi que nós temos uma pirâmide invertida na administração pública. E quando o único instrumento que nós temos é cortar, por definição, se já se vai cortar, não se vai cortar mais a quem ganha menos para cortar menos em quem ganha mais. Portanto, o que é que se fez? Agravou-se essa pirâmide invertida. Tornou-se ainda menos atrativo a administração pública para os altos quadros, para os técnicos superiores, face ao resto. Portanto, é uma das consequências de, às vezes, um governo tem certos instrumentos de forma, não tem outros, acaba por não conseguir fazer a essas questão do coisas. prémio salarial, é também a questão do envelhecimento, acho que, quer dizer... Sim, mas que é consequência também disso, porque não consegues captar pessoas muito qualificadas para as posições que exigem isso dentro da administração pública. E o terceiro aspecto que me parece que dificulta muito fazer certo tipo de coisas que são mais difíceis de fazer são aquelas que implicam todo o governo. Tem a ver com a questão da governação integrada, tu já falaste isso na prática. Cada ministério faz Eu as tenho coisas falado por muito si, com a Maria Manuela Salmares, que eu possível. conheço bem, e tivemos... Quando a grande dificuldade para qualquer ministro que tem a responsabilidade da modernização administrativa é essa questão da governação integrada. Porque é que, eu lembro-me quando foi a Iniciativa Liberal que fez aprovar uma lei, mais uma vez, nessa altura era uma resolução ao governo, de que as pessoas deixavam de necessitar de apresentar perante a administração pública certificados dos outros serviços públicos. Isso já vinha. O meu governo já tinha feito isso. O governo dele já tinha feito isso. Todos os governos fazem isso. Isso está na lei e na prática não muda nada. Não muda nada porquê? Porque os serviços da administração pública não estão numa plataforma integrada e interoperável de comunicação entre eles. E resistem a estar. E é muito difícil, sem ter um ministro com muita autoridade política no centro do governo, com capacidade de impor isso, mudar isso. Essas são as grandes dificuldades. Portanto, por outro lado, matérias que não impliquem isto, por exemplo, é mais fácil e consegue-se fazer coisas. Portanto, é verdade, consegue-se fazer muita coisa num governo. A questão é o que é que se consegue fazer e o que é que não se consegue fazer. E como é que mudamos aqueles aspectos em que a forma de organização do governo torna muito difícil fazer coisas. E um deles é a questão da governação integrada. Pedro? Não, eu queria só acentuar também um pouco estes temas. Uma das razões por que nós temos esta percepção do falhanço, e eu não desvalorizo o tema tempo associado ao ciclo
político-mediático. Acho que isso é uma grande transformação e que se acentuou muito nos últimos tempos, e acho que, aliás, a Covid e o pós-Covid marcam um momento de profunda ruptura em muitos aspectos e também neste. Mas a percepção do falhanço, a meu ver, está também muito associada à crescente complexidade das respostas. Quer dizer, o Estado é hoje chamado a fazer coisas que não era no passado, e essa complexidade de respostas coexiste com um quadro de decisão interno que tem muito a ver com os mecanismos de controle e de fiscalização, designadamente das finanças, e não é o tema dos cativos, são outras coisas. A forma como o Ministério das Finanças ganhou aqui uma centralidade que em alguns momentos é uma centralidade estúpida. Porque eu, que sou totalmente, e sou quase um ortodoxo da disciplina das contas públicas, na verdade, acho que em nome das disciplinas das contas públicas há um envolvimento, um micro-envolvimento, uma microgestão do Ministério das Finanças, em que os serviços do Ministério das Finanças são chamados a pronunciar sobre matéria substantiva da decisão política de todas as outras áreas. Isto não tem nada a ver com os cativos, tem a ver com a forma como se trata um procedimento de 100 mil euros, da mesma forma que se trata um de 100 milhões de euros. E isto gera alguma ineficiência e irracionalidade sistémica. Eu acho que esse é um problema muito sério, é um problema que talvez tenha a sua raiz na Troika e naquele período, mas que depois nunca mais o Ministério das Finanças conseguiu libertar-se desse peso. Outro tema seríssimo é a escassíssima informação, ou seja, isto para dizer que não acho que o problema que tu identificaste seja o principal. Acho que o déficit de informação, quando tu queres tomar decisões e perguntas, mas qual é o impacto, ou porque é que isto é assim, percebes que essa informação não existe. De novo, a centralidade dos gabinetes. O governo deu um passo positivo, foi a Planap. É verdade, é isso, eu por acaso ia falar disso, mas ia exatamente falar do Planap. Para quem nos esteja a ouvir e que não perceba o que é a Planap é uma espécie de centro de estudos e de planeamento de avaliação, dentro do governo, e de uma maneira mais central, ou seja, eu recordo, houve decisões cruciais à escala daquilo que são as decisões do Ministério da Cultura, mas que para o setor são importantes, em que eu percebi que havia exercícios de simulação de impacto que nunca tinham sido feitos, e que foram feitos, na verdade, entre 2 ou 3 pessoas no meu gabinete com Excel, em que criámos isso não pode ser, ou seja, há um déficit de capacidade instalada neste tipo de capacidade. Isso prende-se com este empobrecimento da administração pública, porque a lógica do técnico superior, do diretor-geral, do subdiretor-geral, que existia nos anos 90, pura e simplesmente o que se espera já não é a mesma coisa. E, infelizmente, também nos próprios diretores-gerais há uma grande centralização neles próprios, na sua capacidade. Mas a perda de qualidade já agora não é apenas... É um ciclo vicioso, não é apenas uma questão de remuneração. Depois tornou-se também. O controle pelos partidos políticos na estrutura da administração. As direções gerais, eu acho que isso é menos verdade. Mas existe sempre... Eu naquilo que posso testemunhar no Ministério da Cultura... Ao nível territorial é mais forte. No nível territorial é muito... Vê-se mais no nível territorial quando começas a andar pelo território. A minha experiência particular do Ministério da Cultura, os dirigentes eram ótimos, mas eram pessoas que trabalhavam horas e horas, não tinham gente suficiente nos serviços, e não identifico nada esse padrão de politização. É mais em certos setores, segurança social, claro, saúde, emprego, é muito mais o controle da máquina. E isso cria um ciclo vicioso. Mas são setores muito sensíveis, não é? Não estamos a falar de setores. Há aqui este tema da politização e da partidização é uma coisa também curiosa, que é, objetivamente, há politização no sentido até de chega ao secretário de Estado novo, chega ao ministro novo, às vezes dentro do mesmo partido, e muda. Ou seja, há pouca continuidade, porque os partidos, na verdade, não têm pensamento sobre as políticas, o pessoal político nos partidos muda muito. Eu outro dia fui ao Parlamento, já depois de ser ministro, uma comissão, e já não conhecia os deputados. Ora, eu tinha ido uns meses antes, na legislatura anterior, eram outras pessoas. Lá está, aí vamos aos ciclos pequenos. Eram outras não só pessoas, os mediáticos. Isto tradicionalmente. Embora um possa acelerar o outro. Há aqui uma diferença entre o PS e o PSD histórica, que é a maior substituição do pessoal político no PSD por relação ao PS, acho que isso é verdade, mas isso está a acontecer agora também no PS. E, portanto, nós vamos ter os 2 grandes partidos com mecanismos de grande substituição do pessoal político. Isso é péssimo, porque essa grande substituição acontece em cima de pouquíssima continuidade nas políticas. E, portanto, esses ciclos curtos têm muito a ver com isto e não apenas com a comunicação, social, que tem um papel importante, mas tem um papel de acelerador
eu diria, de fatores contextuais e estruturais que são mais pesados do que propriamente a comunicação social, que apenas se limita a dar esses incentivos. Pedro, queria ouvir-te sobre... tu dizias que quando foste ministro conseguiste manter alguma atenção, algum foco em coisas mais estruturais. Vocês os dois estiveram em governos muito diferentes do ponto de vista do contexto político. Eu gostava de ouvir-te... 2 anos e meio. Não foi muito mais tempo, não, mas quando digo contextos diferentes é evidentemente diferente o contexto troika. Atendendo ao contexto, pareceu mais tempo, se calhar. Acho que parece sempre mais tempo. Gostava de te perguntar se... quando é preciso tomar decisões impopulares, e imagino que tenhas passado por algumas que vocês perceberiam dentro do governo que não iam ser populares, se sentiste o mesmo nesses momentos, ou seja, se ainda havia incentivos, se ainda restam incentivos positivos a membros do governo para tomarem decisões que consideram realmente estruturais, importantes para o futuro, mas que se pressupõem que não têm um impacto positivo nas sondagens. Bom, 2 coisas. A primeira, ainda sobre a politização, porque está associada a isso, é que, curiosamente, a decisão está atravessada por uma lógica de politização, mas por uma expectativa que assim seja. O que qualquer membro do governo sente, isso posso testemunhar, é que os interlocutores, no dia-a-dia, esperam que o ministro tome decisões discricionárias com base em opções políticas. Isto é absolutamente verdade, até na cultura, onde há uma dimensão artística. As pessoas querem que o ministro atue, para utilizar uma expressão que vem um pouco da cultura, como uma espécie de príncipe que escolhe. Portanto, é como se toda a gente tivesse essa expectativa. Quem vem reunir com o ministro vem pedir uma decisão que é discricionária. Não vem pedir uma mudança de política. Nunca. Isto é muito interessante, porque, repara, há um discurso público a favor da despolitização e o cotidiano dos membros do governo é para resistirem à politização. E a politização não é só a politização no sentido político ou partidário, é a decisão discricionária a favor do agente A, do agente B ou do agente C. Isto tem a ver com a tua pergunta na segunda dimensão, que é a popularidade e a impopularidade. Há imensos equívocos sobre o que é popular e o que é impopular. Porque a impopularidade é muitas vezes uma impopularidade super segmentada, em que há um determinado segmento que discorda daquela medida, que é particularmente vocal, essa dimensão vocal entra no ciclo noticioso, é reproduzido e toda a gente fica a achar que é impopular. Eu não estou convencido que assim seja. E os políticos que hoje pensam isso, ou seja, eu percebo, esse ponto é muito relevante. A minha dúvida é se quem está a decidir pensa nisso assim, ou se fica preocupado com aquela manchete que vai ver, nos parece, na semana seguinte, fica uma sondagem que... Fica, mas, quer dizer, a lógica dos políticos é diferente, porque, quer dizer, o Miguel nunca foste deputado, nem candidato a deputado, não? Não. Eu também não, ou seja, eu sinceramente nunca quis ser candidato a deputado, ou seja, não estava a agir com uma expectativa de um retorno, de um retorno eleitoral, e portanto com essa avaliação agora. Mas o problema é quando se faz isso. Não, claro que não, agora ninguém. Portanto, é uma questão de nós lidarmos com isso, mas consegue-se lidar com isso. E muitas vezes é tentar. Eu, quando digo lidar com isso, não é só se o ministro consegue lidar com isso. No caso dos presentes, confio perfeitamente que sim, mas é preciso convencer toda uma estrutura do governo. O primeiro-ministro vai a eleições. Há duas dimensões. Aquele exemplo que eu dava da regulação do lobby, que morreu politicamente porque, ainda por cima, estávamos no último ano que aproximavam-se eleições, ninguém queria um debate político, e porque o debate deixou de ser o governo regula o lobby dos membros do governo, passou a ser o governo não regula os parlamentares, que não podia, mas pronto. E a partir desse momento... Miguel, e como sabemos, os parlamentares nunca regularão, de facto, o lobby dos parlamentares. Se há coisa que nós sabemos dos últimos tempos, é os vazios gigantescos que é possível. Um deputado não pode dar aulas numa universidade pública, não é remunerado, mas pode alegremente enriquecer a advogar. E sem sequer uma lógica, pelo menos que eu defenderia, que era impedimento nas decisões que tivessem a ver com qualquer tipo, que pudessem afetar qualquer um dos clientes. É que eu até não admito que, e isso é uma discussão muito interessante, tem a ver com a profissionalização da política e tudo, poderíamos ter um regime não de incompatibilidades, mas de impedimentos a decisões. Ou seja, ter pessoas que realmente têm as suas vidas profissionais, porque não lhes queremos pagar tanto, não queremos sequer um profissionais da política totalmente,
mas que então pudessem fazer a sua vida, mas tínhamos uma lógica muito completa e tínhamos de ter uma entidade independente, provavelmente próximo do Parlamento, a identificar isso, todos os impedimentos e a dizer, você nesta decisão não pode participar, porque a sua sociedade de advogados está a dar apoio jurídico a estes clientes, mas não temos nada disso, mas isso é outra questão. Mas isso para dizer, portanto, nós podemos, mas muitas vezes também é fazer compromissos. Eu dou outro exemplo concreto. Nos fundos europeus, um dos maiores problemas que nós tínhamos na formação profissional, isto lá está, é a vantagem de hoje em dia já não estar em funções, e era a questão de muitas chamada formação à ação, formação a pessoas que estão empregadas em empresas, em que muitas delas é geridas pelas ações patronais ou pelos próprios sindicatos, pelas associações empresariais, e é uma fonte enorme de recursos financeiros para essas associações. E que eram, até eu chegar ao governo, com participadas a 100%. O que é que isto criava? Um incentivo muito grande para que essa formação muitas vezes fosse até puramente artificial, porque as empresas recebiam dinheiro independentemente da formação ser dada ou não ser dada, ter qualidade ou não ter qualidade, 100%, portanto, porque é que eles não iam assinar aquilo? Foi uma tensão enorme que nós tivemos, e nós podíamos ter até uma decisão que nós podíamos ter tomado as associações empresariais não podem estar envolvidas nesta matéria da formação profissional. Isso seria uma guerra enorme politicamente. Optámos por uma solução de compromisso, que passou a ser obrigatório uma comparticipação das próprias empresas. Se as empresas pagam 10%, já vão garantir que a formação serve para alguma coisa. Já mesmo assim, deu algum ruído político. Se vocês forem ver na altura as notícias, as associações empresariais vão ver declarações nos jornais a dizer o governo está a colocar em causa um sistema de formação profissional que funcionou muito bem, que teve muitos efeitos e tudo isso. Já deu algum ruído, mas não deu aquela revolução. Portanto, eu acho que o Pedro terá seguramente exemplos semelhantes de que nós tentamos fazer a alteração, a reforma que queremos, mitigando esses custos políticos, até porque se a fizermos, se calhar acabamos por não... Se tentarmos fazer da forma mais radical, acabamos por não o conseguir fazer de todo. Uma pergunta que serve para os dois. Os ciclos políticos estão muito reduzidos, muito rápidos nestes anos mais recentes. Aliás, tudo indica que assim poderá continuar durante os próximos tempos. Veremos o que dizem os eleitores nas eleições. Achas que são anos mais recentes? Porque tivemos 2 legislaturas completas seguidas não há muito tempo. Certo, mas tivemos também uma maioria absoluta que caiu ao fim de 2 anos e depois agora uma que durou 1 ano. Sim. Na verdade vamos para, já perdi as contas, mas 4 eleições em 6 anos, salvo erro. Que acho que é mais história, a fragmentação política pela multiplicação de partidos. Eu ia colocar parlamentar. Esse é o dado mais... esse segundo fator, e tudo isto no contexto que temos estado aqui a falar de enorme aceleração mediática, digamos assim. Neste cenário todo, chegar a consenso ainda é possível, Pedro? A consensos interpartidários? Bem, eu não sei se é possível, é que eu acho que é absolutamente necessário. Sim. Eu, como há pouco dizia, acho que a descontinuidade nas políticas é mesmo um tema seríssimo em Portugal e está associado à escassa cultura de compromisso e aos ciclos curtos com substituição sistemática. Mas achas que o sistema de incentivos, eu gosto sempre de olhar para os incentivos que os políticos têm para as coisas, porque bem ou mal é por ali que depois as coisas eu acho que há um grande incentivo neste momento, porque eu tenho uma visão bastante negativa da viabilidade existencial do PS e do PSD. Acho que não vejo por que motivo em Portugal devemos ter uma trajetória diferente de grande parte dos outros partidos e, portanto, este definhamento conjunto do PS e do PSD devia dar os incentivos para um tipo de entendimento. Bem, não estou a falar de blocos centrais nem de governar em conjunto, não é nada disso. É o mínimo entendimento em relação a algumas matérias, depois diferenciam-se em muitas outras, mas garantem que há aqui alguns elementos de continuidade, desde logo na proteção da administração pública e da lógica do perfil dos dirigentes. Acho que, quer dizer, há aqui uma subversão da lógica da CRESAP sistemática. Estamos sempre a ver esta brincadeira da nomeação e substituição para abrir o concurso depois. Quer dizer, uma vergonha. Vamos lá ver se é uma vergonha. Quer dizer, toda a gente sabe que há dirigentes que vão sair, porque se vão jubilar, porque já estão no limite de mandatos que podem exercer naquele cargo,
E com o tempo, podia dar vários exemplos, em lugar de se abrir um concurso verdadeiramente aberto para substituir essa pessoa, o que se faz é, no meio sem substituição, depois abre-se o concurso. Mas a CRESAP não tem alternativa. Não incluir essa pessoa e depois escolhe. E, portanto, é uma forma de contornar o CRESAP. Há coisas que se passam sistematicamente. Acho que há audições prévias que deviam acontecer no Parlamento. Designadamente, cada vez mais acho que os membros do governo podiam ser ouvidos no Parlamento antes, quer dizer, logo quando a americana, portanto. Mesmo alguns dirigentes, acho que há coisas que se podiam fazer, há entendimentos que em muitas áreas que podiam acontecer, mas não vejo que isso seja possível. Sou muito pessimista, porque acho que há um tema de protagonistas. É muito difícil, e a mim custa-me até falar nisto nestes termos, porque nós tendemos a olhar, e eu gosto de olhar para a política com base em fatores estruturais, temos um pouco aqui a falar dos fatores contextuais e estruturais que constrangem a decisão e que explicam os problemas que tu identificaste sobre o funcionamento do Estado. Outra dimensão que tem a ver com questões ideológicas, há preferências, a politização não é uma coisa má, corresponde à representação de interesses sociais e à sua tradução e materialização política. Mas, infelizmente, há uma reflexão a fazer sobre o tipo de protagonistas que o sistema partidário está a gerar e as suas fragilidades, e esse entendimento que eu desejo, e acho que é desejável coletivamente, tendo a achar que não é possível pela lógica de emergência dos protagonistas. Há uma pauperização e quer dizer, há uma... Eu não posso deixar de fazer uma avaliação muito negativa daquilo que são os protagonistas políticos. Infelizmente, vejo que isso começa a ser muito acompanhado pelo conjunto dos portugueses e, portanto, isto devolve-me ao tema. Não vejo como é que o PSD e o PS vão resistir a isto. Acho que estamos todos, por um lado, a alimentar uma ilusão prospectiva e, por outro, retrospectivamente, a operar naquela lógica da suspensão da descrença, que é o que alimenta a reflexão. Eu lembro que aqui há... Depois assim no governo, no início no primeiro congresso, acho, do Rio, eu fiz uma moção que começava por dizer ou o PSD se reforma ou vai ser mandado para a reforma pelos portugueses. Era mesmo sobre isso essa moção, eu lembro. Aliás, assinada com um membro do atual governo. O António Leitão Amar, sim, era parte. Era o António Leitão Amar, a Lídia Pereira, o Carlos Coelho, o Duarte Marques e eu quem encabeçava essa moção. E portanto eu partilho muito desta avaliação que o Pedro está a fazer, e acho que muitos dos problemas que vemos agora têm a ver com isso. Se o quisermos ver de uma forma mais abstrata, mas é quase, eu acho que é resultado da conjugação de duas coisas: uma hiperprofissionalização da política com uma atrofia da participação nos partidos políticos. Portanto, se a participação nos partidos políticos é muito baixa e a política se profissionaliza para ter sempre as mesmas pessoas que depois saem e entrem dos quadros, dos aparelhos partidários, mas que no fundo a carreira profissional é consequência da carreira política e não o contrário, depois começamos a ter estes partidos políticos que são muito atrofiados, que não conseguem ter abertura, não conseguem produzir outro tipo de quadros políticos, e nesse contexto eu acho que também é muito difícil que estes partidos políticos consigam fazer os tais compromissos que me parecem fundamentais também. E de novo, eu não sou a favor de um governo central, acho que isso é mau, ainda mais num contexto político é mau. Agora, isso tem de ser distinguido da capacidade de existir alternância política entre os dois principais polos moderados, de esquerda e de direita, num contexto de continuidade de algumas políticas públicas que, na realidade, se nós olharmos historicamente para alguns aspectos fundamentais da política de educação, se calhar às vezes até houve mais alterações dentro de cada um dos partidos políticos, os ministros, do que quer dizer, se calhar um Nuno Crato tinha mais a ver com Maria João Rodrigues do que depois com outro ministro socialista, com a Maria João Rodrigues. Portanto, se nós se calhar encontramos com Maria Lourdes Rodrigues, perdão, com a Maria João, a Maria Lourdes. Certo. E portanto, nós se calhar, se olharmos, vemos que há bases para estabelecer um compromisso de alguma base de políticas há que fizeram noutros países. Eu acho que também eu não acho que nós tenhamos de ser a Escandinávia, não é? Mas acho que também não há razão nenhuma para não termos a capacidade que tiveram os suecos, por exemplo, de fazer um compromisso muito importante que estabeleceu certos princípios base
de funcionamento da educação ou da segurança social. Fizeram 2 grandes reformas no início dos anos 2000. Esse há um livro muito interessante do Sven Steinmo que fala isso e que diz que, por exemplo, esses países escandinavos foram aqueles que melhor se adaptaram à globalização porque tiveram essa capacidade de, na sua cultura política, fazer certos compromissos quanto a certas reformas de políticas públicas que ambos os polos políticos identificaram como necessárias para responder ao desafio da globalização. Portanto, nós devíamos ter a capacidade de fazer isso. Acho muito difícil fazer. Não sei, os italianos, no certo sentido, fazem isso quase de outra forma, que é terem períodos de cura. Eu chamo-lhes os períodos como as pessoas de vez em quando vão para aquelas clínicas fazer emagrecimento e curar. Os italianos fazem isso com governos técnicos. Regularmente, cada 10 anos, vem um governo técnico durante 1 ano e meio, 2 anos, faz um conjunto de reformas. E foi o que aconteceu com o governo Draghi, que no fundo foi um governo que o Presidente da República obrigou todos os partidos políticos a apoiar. Não sei se não vamos ter... É difícil com a nossa Constituição isso. É difícil, mas, por exemplo, se terminarmos o próximo Parlamento completamente fragmentado, ainda mais fragmentado, não sei se a ironia das ironias não seria o atual Presidente da República, que é a última pessoa a querer isso, a ter de promover um governo, não de iniciativa presidencial, mas com o apoio dos diferentes partidos. Deixa-me só, o Miguel disse, se me permites ainda, Claro. David, o Miguel disse aqui uma coisa que no fundo levanta questões e suscita desafios ao sistema político português, mas que é uma coisa que eu acho que pode ser curiosa e de certa forma uma válvula de escape para tudo isto. Nós hoje temos muito mais competência nas autarquias locais e nas CCDRs do que tínhamos num passado não muito distante. Eu não vou abrir aqui a discussão sobre a racionalidade estratégica e a forma como se reflete em Portugal sobre o que é adequado ser decidido ao nível central, regional e local. Acho que isso nunca é feito, nunca há uma discussão sobre níveis diferentes de adequação. Há sempre um impulso no sentido de entregar competências sem que se perceba o que é que pode ser diferenciado. Isso aconteceu. Mas isso pode ser uma proteção do sistema. Contra aquilo, aliás, que se calhar eu próprio, por exemplo, pensava há não muito tempo. Porque nós vamos passar a ter uma descoincidência entre a lógica e os ciclos políticos nacionais e a lógica e os ciclos políticos locais e regionais. Há muito mais continuidade de políticas ao nível das autarquias. Repara, os mandatos autárquicos, salvo raríssimas exceções, duram sempre os 4 anos. Mas não se estou a dizer isso, é que nunca há interrupções de mandatos. É raríssimo. Segundo, normalmente quem ganha dificilmente perde, e portanto tendemos a ter mandatos de 12 anos, e nas CCDRs, por força da lógica que foi escolhida de compromisso na escolha dos presidentes das CCDRs, também há elementos de continuidade e de compromisso entre os partidos que têm representação autárquica. Hoje em dia tendem a 2, não é? Porque o PCP está em definhamento também autárquico. Ora, isto significa que nós podemos ter nas regiões e nas autarquias e nas CIMs elementos de continuidade nas políticas e nas opções para os territórios que vão contrastar com a esfera nacional. Isto pode ser uma novidade relativa. Qual é o problema? Eu acho que falta pensamento estratégico a este nível, não no sentido de faltar porque não existe, porque é muito mais difícil. Acho que há uma história, nomeadamente no Norte. E tu tens câmaras que são exemplos fantásticos. A Fundão, por exemplo, de estratégia, o impacto que isso pode ter. Agora estava a pensar nas regiões, porque há um déficit, por razões compreensíveis, de algum pensamento estratégico nas regiões, com exceção do Norte, que tem uma tradição, uma história, não é? Com a CCDR Norte, há décadas, com o professor Valente Oliveira, com a Elisa Ferreira, quer dizer, houve um conjunto de pessoas no Norte que foi tendo pensamento estratégico para a região, mas se calhar nós temos aqui, na esfera regional e local, um contraponto àquilo que é a lógica de ciclos hipercurtos ao nível nacional. Muito interessante. Isto é interessante e deveria levar a pensar numa reorganização ainda maior das competências. Eu não estou a falar necessariamente de regionalização. Eu tenho ceticismo sobre isso. Eu tenho abertura a pensar e refletir. Eu acho que tudo acho que na questão não é em abstrato, mas isto é outro tema que se calhar é melhor fazermos a reforma de outra forma do que suscitá-la de uma maneira que depois morre logo. E, portanto, penso que... Mas é uma questão muito interessante e que eu acho que pode ser uma evolução. Agora, também há riscos na continuidade. Assim, sim, também há riscos nessa continuidade, nessa permanência no poder. Nós sabemos que, a nível das autarquias locais, os incumbentes geram uma rede de poder e de manutenção de poder extraordinariamente. A fiscalização e controle são baixíssimos. E, portanto, também há riscos
E, portanto, ao pensarmos nisso, temos que pensar numa lógica de contrapoder. Eu gostava de vos questionar, que tem a ver com esta era de transparência total, se é que podemos falar alguma vez de transparência total, mas muito rápida e cíclica, de certa forma. Algum ponto de equilíbrio nisto? Ou seja, ouvi o vosso diagnóstico sobre o estado dos partidos, a dificuldade de ter classe política mais qualificada, dos partidos, os governos estarem a profissionalizar partidariamente, se quiserem, sobre este ciclo mediático. Também já falámos. Precisamos de encontrar algum ponto de equilíbrio novo nisto? Ou ele é impossível? Uma das primeiras iniciativas que nós poderíamos ter é, tendo consciência de que isso é um problema, ou seja, que esse excesso de imediatismo está a ter efeitos perversos nas decisões políticas e nas políticas públicas, em consequência disso, temos de pensar como é que nós conseguimos desacelerar a política ou intermediá-la para limitar esse tipo de efeitos perversos. Uma das possíveis intervenções é ao nível institucional, desenho institucional do próprio sistema político. Eu, por exemplo, quando trabalhei numa proposta de revisão da Constituição do PSD, previ algo que nós até gostaríamos que tivesse sido mais ambicioso, mas já ia nesse caminho quase de um bicameralismo que incluía uma representação, quase uma segunda Câmara, que era eleita com base numa paridade de representação entre gerações e dentro do território, que não tinham o mesmo poder do Parlamento, necessariamente não tinham um poder de codecisão, tinha apenas um poder de obrigar a uma redeliberação, ou seja, para obrigar o Parlamento, fazia uma avaliação do impacto intergeracional, por exemplo, das propostas legislativas do Parlamento, e se votava contra, o Parlamento era obrigado, quase como o veto político do Presidente da República, a confirmar que queria aquilo. E, portanto, para mudar o debate político, introduzindo no debate político essa lógica de médio e longo prazo. Essa é uma das alternativas. Outra passa mesmo por multiplicar, se bem que eles hoje em dia estejam em muitos aspectos sob pressão, as entidades independentes, que é um mecanismo que tem vindo a ser introduzido, não é? Que em certas matérias procuram insular. É a própria comunidade política, nós próprios podemos decidir em determinadas matérias. Nós achamos que há um risco excessivo da política de curto prazo poder levar a decisões perversas nesta matéria, portanto vamos insulá-las, protegendo-as ou delegando aquela competência. Mas muitas vezes a tentação é muito grande para os próprios num regulador, numa entidade independente. Exatamente, numa entidade independente para evitar isso. Portanto, esse é outro mecanismo que tem vindo a ser adotado, que também tem os seus riscos, não é? Mas que é provavelmente outra das possíveis respostas nesta matéria. Pedro? Eu não sei bem por onde começar, porque, repara, a tua pergunta é sobre o reequilíbrio. Há muitos pontos onde é preciso reequilibrar. Começámos esta conversa sobre a comunicação social. Repara que este tipo de reflexão acontece num podcast, porque o que se passa no debate público é que os políticos são criticados por não apresentarem propostas e ideias para os problemas que interessam verdadeiramente aos portugueses, mas qualquer político que vá a um canal noticioso para ser entrevistado pergunta-lhe como é que reage à sondagem de hoje que dá um ponto atrás do seu partido. O que é que fará se o Presidente da República disser... E depois são acusados de não falar dos... Portanto, Este podcast também é um espaço de autocrítica. A gramática está bastante errada. Sobre o tema da transparência, que era um pouco também a tua pergunta, a gramática está também toda bastante errada, porque eu já disse isto, mas acho que nunca disse assim em público ou em semipúblico. Eu tive de preencher aquela declaração, tu também se calhar já tiveste de preencher, não sei se o teu tema é... Na mão ainda. Na minha também não. Agora não é, mudou. Quando eu tive de devolver já não era à mão. Mas inicialmente era à mão. Aquela declaração que nós somos chamados a preencher para nos expormos totalmente, em que temos de pôr as contas que temos com os nossos pais, a cilindrada do carro, coisas absurdas e totalmente irrelevantes. A cilindrada do carro? Não, a cilindrada do carro não, mas o... Não, mas é isso que eu tinha... Mas é isso que eu tinha a dizer. Não me lembrava que incluía a cilindrada. É que tu tens de pôr a cilindrada do carro. Eu não sabia a cilindrada do meu carro, por isso é que me lembro disto. Tem-se de revelar e expor aspectos verdadeiramente irrelevantes que só servem ao voyeurismo, depois vai-se dizer este tem um carro desta cilindrada, outro de outra, não se tem de declarar o que é verdadeiramente importante. Eu tinha uma empresa quando fui para o governo, que fechei, liquidei a empresa. A declaração não perguntava em sítio nenhum qual era o volume de faturação da empresa, que é a única informação relevante, porque eu tinha aquela empresa que faturava X, eu tive de acrescentar com um asterisco
A seguir eu saía do governo e voltava à minha atividade na empresa e nunca ninguém ia saber se eu faturava 5 euros quando entrei para o governo e passei a faturar 5 milhões, porque isso pura e simplesmente não é perguntado. E, portanto, toda esta lógica da transparência, há pouco falávamos do lobby do Parlamento, o Miguel recordava esse episódio do tempo do governo que fez parte. Quer dizer, nós andamos com excesso de transparência e a promover algum voyeurismo em alguns aspectos quando continuamos a não fazer nada sobre aqueles que efetivamente são relevantes. Eu posso entrar para o governo com uma empresa que fatura 5 euros e sair do governo e manter a mesma empresa e ela passar a faturar 5 milhões, ninguém sabe. Eu posso ser parlamentar e estou impedido de dar aulas numa universidade pública, mas posso ser parlamentar e posso, entre aspas, advogar e enriquecer sem que isso seja um problema. E, portanto, há aqui enviesamentos e muitas vezes este discurso de transparência tem falta de critério e acaba por ter um efeito negativo mais do que um efeito positivo. Portanto, eu não sei se é bem reequilíbrio, acho que é mais do que reequilíbrio. Esta conversa começou nos média, mas foi por onde deu, e assim é que é, assim é que deve ser. Eu quero fechar desafiando-vos, Pedro, que conselho é que darias a alguém que entrasse num próximo governo pela primeira vez? Ouvir os dirigentes todos, ouvir o setor e depois tentar formular uma ideia estratégica que tente integrar as várias áreas que tutela. É uma coisa simples, mas acho que faz mesmo diferença. Miguel. Eu vou dar eu acho estes conselhos bastante importantes, mas vou dar conselhos de uma natureza diferente. Primeiro é que esteja de boa saúde. É importante. Porque é realmente muito exigente do ponto de vista físico. O segundo é que mantenha sempre um espaço de respiro. Não seja, ao contrário daquilo da imagem que se passa, ministro, ou se for ministro, por exemplo, 24 horas. Acho que é muito importante manter um contacto com o resto do que se passa no mundo, com outro tipo de vida, para conseguir fazer bem a atividade de ministro também. Porque o conjunto de outras qualidades implica ouvir e depois também ter critério, lá está mais uma vez, ter capacidade de julgamento. Eu acho que um grande ministro não tem que ser alguém, nós somos académicos, por exemplo, mas não tem que ser um académico nem especialista da área. Se for alguém que souber ouvir, souber rodear das pessoas mais competentes e depois tiver, sim, a capacidade de ajuizar, de fazer julgamentos certos sobre a informação que recebe e as opiniões que ouve. E há muitas pessoas que não são académicas que conseguem ter isso. E, portanto, acho que funciona não consoante as qualidades pessoais de cada um e os estilos de liderança que também são diferentes. E, portanto, o que eu diria é mais do ponto de vista salvaguarda as suas condições pessoais para poder exercer bem as funções de ministro. Obrigado assim ao Pedro Adão e Silva e ao Miguel Poiares Maduro por aqui terem estado comigo. Também um agradecimento à Salomé Rita e ao João Martins pela sonoplastia, assim como ao Tiago Pereira Santos pela excelente capa deste podcast. E já agora, se me permitirem, à Joana Beleza pelo incentivo e pelas ideias deste Porque Falha ao Estado. Eu volto na próxima semana com nova conversa.